E no capítulo dessa sexta-feira, dia 4 de junho, da novela Topíssima, Doutora Vera diz a Paulo Roberto e Beatriz que as vias aéreas do Rafael estão bastante comprometidas e que foram feitos alguns exames e que agora é só aguardar para ver como ele reage. Paulo Roberto, descontrolado, pega o seu capacete. Edivaldo conta para Bruno que tem um amigo no corpo de bombeiros e que o incêndio no cantinho da laje foi criminoso. Canarinho diz a Edivaldo que isso é muito grave e pergunta quem poderia ter feito isso. Edivaldo fala que em breve sairá o relatório da perícia e que o culpado será descoberto. Bruno, chateado, diz a Edivaldo que sabe quem foi que fez isso. Edivaldo e Canarinho perguntam a Bruno se realmente ele sabe quem foi. Bruno, enfurecido, diz que foi o maldito do Paulo Roberto. Gabriela visita Antônio no hospital e ele pede para ela contar a verdade sobre o incêndio no restaurante. Gabriela diz ao irmão que ele precisa ficar calmo e que tudo começou quando eles lembraram de fazer a reunião comunitária. Toda a comunidade compareceu e de repente houve a explosão. Antônio fica apreensivo e pergunta a Gabriela quem estava próximo à explosão e se a mãe deles se machucou. Gabriela diz que a mãe deles está bem e apenas se machucou um pouco, tentando se salvar do fogo, e que não foi nada demais, mas só o Formiga que estava na cozinha. Antônio fala que lembra assim do Formiga, que é o garoto que Bruno estava ajudando, e pergunta se ele morreu. Gabriela diz que ele morreu sim, e Antônio começa a chorar. Antônio fala que lamenta muito e pergunta como Bruno está e diz que ele era muito afeiçoado por ele. Gabriela fala que Bruno estava muito feliz e que ia adotar o Formiga. Eles estavam se dando muito bem e Bruno não parava de chorar. Antônio diz que perder a casa que eles cresceram é um baque, mas saber que alguém morreu acaba com ele. Antônio pergunta a Gabriela se teve mais alguém grave, e a irmã do taxista fala que várias pessoas engoliram fumaça, mas o caso mais grave é o do Rafael, e ela narra como tudo aconteceu. Antônio abraça e consola a Gabriela. Beatriz sofre com o estado de Rafael. Beatriz diz a Rafael que ele é a pessoa mais importante da sua vida e que ele foi um herói ao salvar a vida das pessoas e que ele vai ficar bom e vai em breve para casa. Gabriela chega para visitar Rafael e Beatriz diz para Rafael que agora ela vai para casa, mas vai deixá-lo em boas mãos e que mais tarde ela retorna para vê-lo. Gabriela diz a Rafael que o ama muito. Paulo Roberto liga para Hélio e diz que ele apenas ordenou para que fosse queimado o restaurante da laje e que não era para terem atingido o seu filho e que isso não vai ficar assim. Paulo Roberto encontra com Hélio e os dois capangas e ele diz que o botequim já virou cinzas e se eles já podem receber o seu pagamento. Paulo Roberto fala que o filho dele está no hospital e quase morreu no incêndio. Paulo Roberto pergunta para Hélio como que ele e os dois capangas imprestáveis dele não viram Rafael no restaurante e que ele passou a foto para eles de Rafael. Hélio pergunta a Paulo Roberto como Rafael poderia estar no restaurante. Hélio pergunta a Durval se ele não reparou que Rafael estava no restaurante e Durval diz que não viu Rafael. Hélio pede desculpas a Paulo Roberto pela falha e pergunta se Rafael está fora de perigo. Paulo Roberto se descontrola e fala para Hélio que ele avisou diversas vezes para não colocar fogo no local se seu filho Rafael estivesse lá. Hélio fala que eles não viram Rafael entrar e sair do restaurante e que o serviço foi feito e que, conforme o mesmo disse, Rafael está vivo. Paulo Roberto diz a Hélio que seu filho vai sobreviver, ao contrário deles. Hélio pede calma a Paulo Roberto e diz para ele não fazer nada disso. Paulo Roberto atira em Hélio e o mata. Paulo Roberto atira e mata os dois capangas de Hélio. Fernando vai ao quarto de Madalena e diz para sua mãe que ela pode contar com sua ajuda. Madalena fala para Fernando que fica muito feliz por ele estar disponibilizando o seu quarto para a família de Marinha. Fernando diz a Madalena que ele vai dormir numa boa na sala e que fica feliz em ajudar a família de Marinha e que eles estão precisando de ajuda e que o que eles passaram foi um pesadelo. Madalena diz a Fernando que a família de Marinha está precisando muito da ajuda deles e que não vai ser fácil recomeçar para eles. Fernando fala para sua mãe que a família de Antônio e Marinha são guerreiros igual a eles e que eles vão se levantar.
Paulo Roberto, transtornado, fica observando os capangas mortos. Paulo Roberto começa a lembrar quando ele e Beatriz chegaram em casa com Rafael, recém-nascido. Paulo Roberto lembra quando colocou Rafael no seu colo, recém-nascido. Paulo Roberto chora por Rafael. Beatriz, exausta, fala para Carlos e Gabriela que vai para casa e pede para Carlos levar Gabriela. Gabriela diz a Beatriz que agora ela não tem mais casa. Beatriz diz a Gabriela que é uma pena e que pelo menos ela está com vida e pronta para recomeçar. Gabriela fala para Beatriz que sabe disso e Carlos pergunta a Gabriela onde elas vão passar agora à noite. E Gabriela fala que sua mãe está na casa de Madalena e espera que ela esteja bem. Edivaldo fala para Bruno que não acredita que foi o reitor Paulo Roberto que provocou o incêndio no restaurante da Laje. Bruno diz que o reitor é um assassino. Canarinho fala para Bruno que não pode ter sido o Paulo Roberto, já que Rafael trabalhava no restaurante. Bruno fala para Canarinho que Paulo Roberto sabia que Rafael trabalhava só pela manhã no restaurante e que o ódio de Paulo Roberto era grande por causa de Gabriela. Bruno agradece a Canarinho e Edivaldo e diz que agora precisa ficar sozinho. Lara conversa com Edson e André e Graça escutam Edson marcando um encontro na universidade, mas não conseguem entender bem a conversa. E André diz que acha que Edson estava marcando um encontro com Sofia, mas Graça questiona André e fala que Edson estaria marcando um encontro com Taylor na universidade. André fala para Graça que Sofia não é mais a presidente da empresa, mas tem acesso livre à universidade. Gabriela diz a Fernando que está sem graça de tirá-lo do seu quarto e que ela e sua mãe podem ir dormir na sala. Fernando fala para Gabriela que não é justo o que elas passaram e que não tem problema dele dormir na sala. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Carlos abre a porta da mansão e se surpreende com a chegada de Paulo Roberto. Beatriz se assusta e pergunta a Paulo Roberto se aconteceu alguma coisa com Rafael. Paulo Roberto diz a Beatriz que o quadro de Rafael continua o mesmo. Beatriz pergunta a Paulo Roberto o que ele está fazendo então. Paulo Roberto fala para Beatriz que ele não pode ficar na CTI do hospital. Beatriz, desconfiada, diz a Paulo Roberto que ele já pode voltar para a casa dele e que ela está muito cansada e precisa tomar um banho. Paulo Roberto diz a Beatriz que não quer ficar sozinho na casa quando receber alguma notícia sobre Rafael e Beatriz consola o mesmo. Paulo Roberto e Beatriz se abraçam.